Olá, boa noite, professora. Darei início agora à minha socialização do meu paper do semestre. O seminário interdisciplinar desse semestre traz como tema as práticas integrativas e complementares. Relacionando esse tema dentro da minha área de pesquisa, eu trouxe a compreensão sobre como essas práticas elas podem ser atuantes dentro da atenção ao profissional de apoio de crianças com deficiência nas escolas. A minha prática ela vai abordar, minha pesquisa ela aborda sobre como essas práticas elas podem colaborar para que o profissional cuidador nas escolas tenha aí uma melhor qualidade de vida dentro do seu ambiente de trabalho. O presente trabalho tem como objetivo explorar as práticas integrativas complementares no cuidado ao profissional de apoio escolar. Então, assim, nós sabemos que no desenvolvimento desse trabalho, a ideia geral é pensar sobre o profissional cuidador, ele trabalha diretamente com crianças com deficiência. Nós, nesse estudo, nós vamos analisar sobre o que são as PICs, tá? As práticas integrativas e complementares, entender um pouquinho qual é a função do cuidador e trazer também uma visão geral sobre a síndrome de Burnout. Trazendo esse aparato de informações, podemos entender a importância que as práticas integrativas complementares elas têm dentro do processo multiprofissional, do profissional cuidador dentro da sala de aula. Aqui nas citações da minha fundamentação teórica, nessa primeira citação direta longa, eu abordei sobre essa efetivação das práticas integrativas dentro aí do SUS, e também uma abordagem mais voltada para as questões políticas e que validam essas práticas integrativas. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente pode citar cromoterapia, podemos citar reiki, podemos citar práticas meditativas, aromoterapia, ventosa terapia. Então, são práticas que hoje elas são fundamentadas, elas são amparadas dentro da Associação Nacional de Fisioterapia, de fitoterapia, homeopatia. Essas referências, elas trazem o quê? Uma análise geral de como elas podem e devem ser aplicadas legalmente dentro de qualquer âmbito, sendo, no caso, executada por um profissional qualificado ou habilitado. Nessa citação, eu apresentei a questão das práticas integrativas como algo que venha a ser benéfico para o público em geral. Então, assim, dentro do processo de cuidador, tem que entender esse profissional de forma ampla, de forma holística. Como assim, holística? Ele como um todo. Esse profissional, ele está todos os dias lidando com N deficiências, N transtornos, e tem aquele pensamento de que quem é que cuida desse profissional? O profissional que cuida de crianças, qual é o tempo que ele tem para ele, o que é que ele pensa sobre a sua profissão, o que é que poderia melhorar, como que é o estado emocional, o estado físico, o estado psicológico desses profissionais. Ainda dando continuidade à fundamentação teórica, eu coloquei aqui uma referência, né, de Brasil que fala sobre o que é a profissão do cuidador. Então, ele é aquele profissional, como citado anteriormente, que cuida. Então, ele tem os objetivos a serem desenvolvidos. Então, assim, esses direitos que o próprio profissional tem legalmente, dentro aí do Conselho Brasileiro de Ocupação, nós temos que entender que o de fato não depende somente dessa conjuntura, né, de entender qual é a função do cuidador e desse amparo aí das escolas. É muito mais do que isso. O trabalho do cuidador escolar, conforme definido, envolve cuidado com base nos objetivos estabelecidos por instituições especializadas, zelando pelo bem-estar, saúde, alimentação, higiene, pessoal, educação, cultura, entre outros. Então, assim, vamos observar que a função do cuidador é muito ampla, é muito abrangente. Ele vai lidar diariamente, como citado pelo autor, com higienização, com educação, comportamentos, aprendizagem, e nós sabemos que as crianças com deficiência, elas são diversas. As suas contribuições do cuidador para com essas crianças, elas às vezes, muitas das vezes, acabam sendo maior do que a sua capacidade
de atuar como cuidador. Então, vai muito além da função do cuidador. E para a gente poder entender essas, esse trabalho, né, eu trouxe para vocês uma análise de alguns artigos, periódicos que eu li, pesquisei, mas também eu fiz uma entrevista com alguns profissionais da área aqui do meu município, onde eu indaguei várias perguntas para eles sobre qual é o maior desafio que ele encontra como cuidador, como que ele avalia o seu estado emocional relacionado ao seu trabalho nos últimos 6 meses, o que é feito para a sua profissão ser considerada exitosa. Foi um aparato de informações que eu acabei colhendo desses profissionais para que eu possa, então, trazer aí uma análise geral de como isso, como eles se veem na profissão e como essa profissão ela pode ser melhorada utilizando as práticas integrativas complementares. Aqui nós vemos um gráfico, né, que a gente pode observar que 50% dos entrevistados falaram que, às vezes, o que desgasta é fazer função que não são deles, são de outros profissionais da instituição, como professores. Vemos também aí a questão da distância de localização de uma instituição para outra, onde eles atuam como cuidadores, e podemos observar também a questão da falta de formação continuada, e isso acaba afetando o emocional, afetando o psicológico, eles não terem esse apoio direcionado dentro das instituições, o que acaba sobrecarregando esses profissionais. Então, assim, o que a gente pode entender disso, né? Discutindo dentro do que foi analisado, que para garantir o bem-estar desses profissionais, nós precisamos pensar sobre o quê? O profissional de apoio escolar, ele é obrigatório, está dentro das escolas, a LDB, ela aponta, a lei da inclusão também, só que é preciso entender que quem cuida, eu vou trazer a ideia inicial que eu gerei aqui, quem é que cuida desses profissionais? Quem é que dá apoio psicológico, emocional para esses profissionais que lidam diariamente com crianças atípicas? Então, assim, gente, dentro dessa análise geral que foi discutido, que foi entendido, que seria interessante a implementação dessas práticas profissionais habilitados dentro das escolas que pudessem ofertar esse cuidado ao profissional cuidador. Claro que aí tem as famílias, as crianças também, mas vamos imaginar práticas meditativas, práticas de aromaterapia, musicoterapia dentro de um espaço onde pudessem acolher esses profissionais e assim prepará-los de forma holística, de forma integral, para lidar com as adversidades, as situações muitas das vezes desgastantes relacionadas às crianças com deficiência. Eu também apontei aqui nessas discussões, resultados de discussões, conforme está no meu paper, inserido no sistema, professora, relacionado à síndrome de Burnout, né, esse esgotamento. E todos os profissionais, eles passam por esse esgotamento físico, mental, emocional, dentro das instituições que trabalham. E as práticas integrativas complementares seriam de grande auxílio, assim, eficaz nesse processo de equilíbrio emocional, de equilíbrio psicológico, integrativo. E assim, a relação que eu trago com a síndrome de Burnout, eu trago diretamente para o profissional cuidador, porque nós sabemos a realidade do público do qual eles assistem. Inclusive, dentro do nicho familiar, dentro do nicho multiprofissional, essa sobrecarga é assim, de grande impacto, tem muito impacto nesses colaboradores. Então, assim, dentro desse olhar, as práticas integrativas, ela traz essa visão de que seria ideal, adequado, sugestivo, é sugerível que essas pessoas dentro das escolas tenham esse espaço, esse apoio, esse suporte, ou se não, convênios com instituições, o município, a rede de apoio, a própria instituição, tivessem convênios com instituições que ofertassem esse serviço para que o profissional tivesse esse cuidado de forma integral. Aqui nós temos as referências, trabalho, tá? E obrigado, professora, pela atenção. Esse foi o meu trabalho e até próximo semestre.